Oi, eu odeio frio. O Além da Cadeira informa que se vocês escutarem barulhos aleatórios no fundo do vídeo, a culpa é deles. Obrigada. Olha para onde ele veio agora. Tem uma lei no Brasil que determina que empresas de 100 funcionários para mais precisam cumprir um determinado percentual de profissionais com deficiência dentro do seu quadro de funcionários. A gente conhece isso popularmente como lei de cotas. Esse é um bom momento para eu falar para vocês que sim, eu sou a favor de cotas, de todas. O Brasil é um país com uma desigualdade social enorme. Se a gente não tiver as cotas para equilibrar isso, as pessoas que são atingidas por essa desigualdade vão simplesmente sumir. E, gente, pelo amor de Deus, entendam uma coisa de uma vez por todas. A existência das cotas não tira a vaga de quem não concorre com um grupo de cotas. As pessoas que concorrem às vagas de cotas só concorrem entre si. Então, se você, que não é do grupo de cotas, não entrou para a faculdade, não conseguiu a vaga de emprego, não passou no concurso público, não foi por causa das cotas, porque você não concorreu com aquelas pessoas. Ok? Ok. Então vamos seguir. Hoje, especificamente, eu vou falar só sobre as cotas para pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Qual é a primeira coisa que eu tenho para falar sobre isso? Não funciona. Mas Camila, se você acabou de dizer que é a favor e agora tá falando que não funciona, sim, eu sou a favor, mas tem que funcionar, né? E não funciona por quê? São dois pontos que a gente vai ter que falar aqui. O primeiro deles é menos de 1% das pessoas com deficiência têm emprego. Então, isso já é um indicador fortíssimo de que não está funcionando, de que muitas empresas não cumprem essa lei, porque senão ia ter muito mais pessoas com deficiência empregadas no mercado, né? Eu dei uma pesquisada, uma lida em várias matérias, em entrevistas, em veículos especializados em negócios mesmo, e eu quis tentar olhar um pouco desse assunto sobre a perspectiva da empresa, tá? E eu consegui juntar 3 justificativas que as empresas dão para não cumprirem, para não conseguirem cumprir essa cota. Foram várias, eu li várias coisas, só que tem 3 que foram muito repetidas por empresas diferentes, em matérias diferentes, em datas diferentes. Então essas são as mais usadas, né? As justificativas mais usadas pelas empresas para explicar por que não contratam. Eu vou começar pela mais bizarra de todas. Não tem pessoa com deficiência suficiente para cumprir a cota. Vamos lá. Tem mais de 45 milhões de pessoas com deficiência nesse país. Menos de 1% disso está no mercado de trabalho. Mesmo que a gente exclua crianças e aposentados, sobra muita gente ainda para você empregar. Então não vem dizer que não tem. Tem. Se você não tá achando, você não tá procurando direito. O segundo motivo que eu mais li são empresas falando que é caro. É caro adaptar o ambiente de trabalho para poder receber as pessoas com deficiência na empresa. Bom, número 1, que não é todo tipo de deficiência que precisa de grandes adaptações para recebê-las lá, né? Número 2 é que, querido empresário, se você acha que adaptar, que tornar o seu ambiente de trabalho um ambiente inclusivo é um desperdício de dinheiro, você é um grandíssimo babaca. E terceiro lugar é o seguinte, como foi informado no começo do vídeo, existe uma lei. Se você não cumpre essa lei, você paga uma multa. Para grandes empresas, grandes mesmo, né, multinacionais, essa multa pode chegar a R$230 mil por pessoa com deficiência não contratada. O que é mais caro? Você tornar um ambiente inclusivo para poder receber essas pessoas ou ficar jogando dinheiro no lixo pagando multa? E o terceiro motivo que eu mais li e que é
de fato, um motivo um pouco mais delicado, porque ele é meio verdade. Falta de qualificação. Gente, de fato, no Brasil, o acesso à educação para as pessoas com deficiência é bastante limitado. Tem muita pessoa com deficiência que não terminou a escola e muito mais ainda que não fez faculdade. Mas por que eu digo que é meia verdade? Porque, número um, não é todo mundo, né? Tem gente, inclusive, que adquiriu deficiência depois de já estar formado, né? E número dois já que esse é um problema social do Brasil, e isso que eu vou falar agora serve, obviamente, para as empresas grandes que têm bastante dinheiro, já que essa falta de acesso à educação no Brasil para as pessoas com deficiência é um problema grande, incentiva. Investe nessas pessoas. Elas podem se tornar funcionários maravilhosos para sua empresa que vão gerar lucros para você mais para frente. Eu acho que a questão de não investir nas pessoas com deficiência como possíveis funcionários promissores é mais uma questão de não acreditar no potencial dessas pessoas do que de fato de não ter dinheiro para investir nisso, sabe? Agora a gente vai falar da segunda parte do motivo dessa lei não funcionar, que é a pequena parcela das empresas que de fato cumpre a lei, né? Contrata as pessoas com deficiência. Eu trabalhei em 6 empresas através dessa lei e em 2 que não foi através dessa lei porque eram empresas pequenas e não precisava cumprir essa lei. Mas em absolutamente todas, tanto nas 6 que eu fui através de lei, quanto nas outras 2 que eu não fui através de lei, eu tenho pelo menos um caso para contar de desrespeito, preconceito, exclusão com o profissional com deficiência. Eu já vi profissional com deficiência auditiva chorando no refeitório porque ninguém falava com ela. Eu já vi profissional com deficiência com 10 anos de empresa, graduação e pós-graduação, e nunca saí do cargo de auxiliar administrativo. Eu já vi uma multinacional enorme contratar do dia para noite uma galera com deficiência. E dentre essa galera tinha muita gente que não sabia nem ler e escrever. E eu não tenho nada contra, muito pelo contrário, eu acho maravilhoso você pegar pessoas que não tiveram oportunidade, dar oportunidade. Mas não, contratou, deixou lá jogado no canto, não ensinou nada, não fez nada, ficou lá largado. Se sentia uma... Gente, as pessoas se sentiam uma porcaria. Elas não sabiam nem o que elas estavam fazendo lá. Eu já vi empresa contratar pessoa com deficiência. Desculpa, gente, ato falho. Às vezes eu falo deficiente sem querer também. Eu já vi empresa contratar pessoas com deficiência e mandar ficar em casa porque não tinha o que ela fazer lá. Eu já passei por uma experiência onde eu trabalhei no local por 2 anos e existia uma necessidade de adaptação física que eu precisava que fosse feita, e eu fui solenemente ignorada pelos 2 anos que eu fiquei lá. Entrei e saí e nunca teve essa adaptação física. Eu já ouvi que eu não seria capaz de exercer a função para a qual eu estava fazendo a entrevista, fazendo o teste, porque eu não andava. Então, gente, assim, cumpre, mas cumpre desse jeito? Então, pra mim também não cumpre. Todas as vezes que eu abri minha boca pra falar que tinha alguma coisa errada acontecendo nesse sentido, de inclusão de pessoa com deficiência lá, ou eu fui ignorada, ou pouquíssimo tempo depois, eu subitamente não era mais o perfil da empresa e fui demitida. Tem uma taxa de rotatividade de emprego das pessoas com deficiência no período de 1 ano é de 90%. 90% das pessoas com deficiência trocam de emprego no período de 1 ano porque elas se sentem desmotivadas. Elas não têm as mesmas oportunidades, não têm acesso às mesmas coisas, não recebem o mesmo respeito, o mesmo não tem lugar de fala. Isso não existe, gente, desculpa, não existe. É conto da carochinha, essa lei tá aí por tá. E ela precisa funcionar, ela precisa continuar existindo, ela precisa existir funcionando. As pessoas com deficiência, gente, precisam ter emprego,
A gente precisa ter dinheiro para viver. A gente quer mais que isso. A gente quer ter uma profissão, a gente quer ser útil, a gente quer crescer, a gente quer pertencer, né? Já falei disso em outro vídeo. A gente quer pertencer. A gente não quer estar lá porque a empresa é obrigada a colocar a gente lá. Há muito tempo já, não é mais socialmente aceito chamar pessoas com deficiência de inválidos. Mas não adianta não chamar se a sociedade ainda achar que é, né? Tchau!